Deus seja louvado pela vida, pela instrumentalidade de cada um de vocês. Deus seja louvado por tudo que vimos e ouvimos aqui. Deus seja louvado pela simplicidade do Natal. Abra sua Bíblia, querido, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Queria pensar com vocês aqui, em alguns instantes, tudo isso que foi brevemente, lindamente transmitido por meio das músicas, dos louvores. Queria pensar com vocês aqui, à luz do texto bíblico, de Lucas, capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu a Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, para a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu contemplarem-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam num campo e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. O anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: Não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta de faixas, deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens que fazem o que Ele quer bem. E, ausentando-se dele, os anjos para o céu, dizia os pastores um com os outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu conhecer. E foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Só até aí. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós clamamos pelo poder que há no nome de Jesus, na inspiração da Tua palavra, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a meditar, ó Deus, a refletir acerca de tudo que foi louvado, cantado aqui, ó Deus, através dessas músicas. Pai, nós precisamos, carecemos do Teu direcionamento e pedimos que o Senhor faça, ó Deus, por meio da Tua palavra, através do Teu Espírito que está aqui neste lugar. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. O distanciamento não de Cristo. Não nos distanciarmos de Cristo. É uma reflexão que cabe hoje dentro dessa pandemia. É uma reflexão que cabe não somente hoje dentro da pandemia, onde algumas pessoas estão impossibilitadas de vir a um lugar como esse, mas que estão em casa adorando a Deus em igual ou até mesmo em maior intensidade do que muitos aqui. Mas o distanciamento, ele vai muito além do que uma questão geográfica pura e simplesmente.
Eu queria pensar com vocês aqui nesta noite algumas coisas que nos fazem nos aproximar de Cristo, podendo assim viver o verdadeiro Natal, podendo assim viver o Natal como foi aqui cantado, louvado, adorado, como a palavra de Deus nos ensina e nos ensinou mais uma vez aqui nessa noite. Queria pensar com vocês que um verdadeiro Natal, onde nós nos aproximamos de Cristo, ele acontece num ambiente de simplicidade. Maria, José, uma manjedoura. E ali Deus nasce. Talvez o distanciamento que nós estamos construindo nesse nosso tempo vai muito além do que uma pandemia. Vai muito além do que o distanciamento de milênios desse tempo. Vai muito além de tudo que você possa imaginar. O distanciamento de uma vida complexa, de construções que criamos, de barreiras que colocamos para não chegarmos a um Natal simples e singelo como este, em Belém da Judéia, numa estrebaria, cercado por animais, sem nenhuma plateia, sem nenhuma tecnologia da sua época, ou até mesmo serviço da medicina. Maria, José e Jesus. Temos visto uma cultura mais do que nunca em que clama por complexidade. Parece que na simplicidade, na humildade, está faltando algo. Se não tiver luzes, se não tiver um bom espetáculo, se não tiver grandes milagres, se não tiver um raio ou um trovão aparecendo, Deus não está ali. Se não houver manifestações de poder e de gritos, e de pessoas pulando ou gritando, Deus não está ali. Um Natal onde está Maria, José e o menino. É só isso. Uma manjedoura. A simplicidade de um instrumento usado para os bichos beberem, se alimentarem, foi a ferramenta que Deus se permitiu usar para chegar até nós. Pensarmos na nossa tendência humana de querer o belo, o luxuoso, da nossa complexidade, do nosso tempo, de buscar algo grande, que cause impacto, que chame atenção. Deus falou, eu vou lá, mas eu vou no simples. Talvez um dos grandes ensinamentos que esse texto nos mostra do nosso afastamento do verdadeiro Natal hoje. O simples. Como é que está a sua ceia de Natal? O que é que você já planejou para daqui a alguns dias? A correria, quem sabe você já andou em alguns shoppings, quem sabe você já pensou no cardápio, quem sabe você já pensou na melhor roupa, no melhor ambiente, naquele que vai proporcionar, quem sabe, um ambiente que vai te trazer comodidade, conforto, segurança. Nada disso teve no primeiro Natal. Nem nos seus piores pesadelos, imagino eu, Maria e José imaginaram que Jesus, o seu filho primogênito, nasceria ali. Quem sabe
puxando para a nossa geração, quantas mães e pais hoje, ao saberem que estão grávidos, pensam no melhor médico, no melhor plano de saúde, no melhor hospital e assistência. Talvez Maria estivesse passando algo parecido na sua cabeça, e José. E Deus mostra algo completamente diferente aos planos, muito provavelmente, deles. E muito provavelmente, dentro dos nossos planos arquitetados, magníficos, muito provavelmente, em alguns deles, Deus não está. Simplicidade do Evangelho. A simplicidade de uma mulher que vai até Jesus e fale nos seus pensamentos somente um toque na sua orla. Ou quem sabe um grande homem chega até Jesus e fala assim: não, eu só preciso de uma palavra sua, mestre. A simplicidade do Evangelho, que Jesus, no meio de uma multidão, escolhe um garoto. Fala: o que você tem aí? Apenas alguns pães e peixe? E ele alimenta uma multidão. A simplicidade desse Evangelho que ele nos apresenta a partir de uma manjedoura e que foge a muitos dos nossos conceitos. E por conta disso vivemos um distanciamento do verdadeiro Natal. E muito provavelmente, dentro da nossa cultura dita cristã, um distanciamento do próprio Deus. Segunda coisa que nós vemos nesse texto, que além da simplicidade desse ambiente em que Maria pega, coloca e enmola Jesus em alguns trapos, panos, e bota numa manjedoura. Esse texto nos mostra, no mesmo versículo, versículo 7, que ela faz aquilo, enfaixa e deita numa manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria. Esse ambiente de simplicidade aconteceu ali na vida de José, Maria e Jesus, porque não havia outros ambientes disponíveis. Porque muito provavelmente no coração de um pai e de uma mãe cuidadosa, como Maria e José, eles escolheriam um lugar melhor, sem dúvida, imagino eu. Mas não havia outros lugares disponíveis. E aqui cabe uma segunda reflexão para o nosso Natal, um Natal onde nós estamos nos distanciando de Deus, um lugar onde não há simplicidade e um lugar onde não há disponibilidade para Ele. Não há lugar. Sinto muito, Jesus, mas aqui na minha casa não há lugar para o Senhor nascer. Foi isso que os donos daquelas hospedarias da época falaram para Maria e para José: não tem lugar para Jesus aqui. Simples. Assim. Disponibilidade. Igreja, durante essa semana eu tive a oportunidade de ir em 2 shops aqui daqui de Brasília, rodando e meditando sobre esse tema, e a gente que prega, a gente está sempre voltado para o texto e tentando fazer um paralelo com o nosso tempo. E falamos aqui semana passada dos magos que chegam na cidade procurando Jesus e não acham Jesus. Herodes procura Jesus, e os escribas, os fariseus, os escribas, os sacerdotes trazem ali um relato de que provavelmente que ele teria nascido em Belém, o Cristo nasceria em Belém, e há aquele ambiente de incerteza e de procura, não muito diferente do nosso tempo. Ao rodar pela essa cidade, ao perceber os programas ditos natalinos da televisão, você percebe que não há lugar para Jesus ali. Você roda e vê grandes monumentos. Eu já fui muito crítico em relação a algumas coisas, um tempo atrás, e confesso aos irmãos que isso ficou secundário hoje.
Não estou falando isso sobre uma ótica de crítica da cultura moderna. Se você quiser colocar a sua árvore de Natal, enfeitar a sua casa, caminhar num shopping, comprar o seu presente. Mas isso precisa e deve ser secundário. Isso faz parte da nossa cultura. Mas o Natal verdadeiro, o primeiro Natal, ele era desprovido desses luxos. Ele quase não aconteceu, a depender, porque se ele estivesse dependendo do local especificamente, não havia local na hospedaria. Igreja, você que nos visita, você que está em casa, cabe sempre uma reflexão, a olhar para dentro de nós mesmos e perceber se há lugar na nossa agenda para Jesus. Se há lugar para Jesus na nossa profissão, no nosso tempo, com os nossos recursos. Há lugar para Jesus dentro da nossa casa, dentro dos nossos planos para o futuro. Existe lugar? Há disponibilidade no seu coração diante da semana que você vive? Durante o ano de 2020, você pode dizer que há disponibilidade? Nós estamos vivendo num tempo de lockdown, as cidades fechadas. Não, algumas você não pode transitar e não pode entrar. Inclusive, eu recebi uma informação agora há pouco tempo que Belfor Roxo foi fechado para turismo. Você não pode ir lá em Belfor Roxo essa semana. Uma pena. Brincadeira, viu? Pode ir lá sim. Alguns lugares estão bloqueados pela presença de Deus. Primeira coisa, simplicidade. Segunda, disponibilidade. Terceira e última que eu queria refletir com vocês nessa noite. Os anjos aparecem para um grupo de pastores que estavam trabalhando, apacentando o seu rebanho, e trazem a notícia de que o Salvador nasceu em Belém. Lemos o texto. E no decorrer da narrativa, o anjo diz para eles: olha, fiquem calmos, vocês não precisam temer diante do Natal, diante de Deus, diante de Jesus. A terceira característica do não distanciamento é ter coragem de ir até Jesus. Foi isso que esses pastores fizeram. O anjo falou assim: olha, não temas, vá lá. E eles rapidamente, apressadamente foram e acharam Jesus. Talvez aqui seja o grande paradoxo do texto e do nosso tempo, o medo de Deus. Aqui podemos perceber que algumas coisas aconteceram na história de Israel. Eles tiveram medo de Jesus. Alguns rejeitaram Jesus com medo dele não ser Deus. Alguns olharam para Jesus e, dentro da sua simplicidade, falaram assim: mas ele não é o filho do carpinteiro? Alguns não tiveram a coragem de ir até Jesus. E talvez esse seja o grande motivo para o nosso distanciamento de Cristo. O nosso medo de nos envolvermos com Deus. O nosso medo de ter esse encontro com esse Deus simples e acessível e disponível. Esse medo de, quem sabe, talvez largar os nossos afazeres no meio da noite e ir até a direção divina
de Deus para as nossas vidas. O medo de largar tudo e sair correndo em direção a Cristo. O medo. E por conta disso, a aproximação de Deus, ela precisa de coragem e fé. Encerrar a nossa reflexão desta noite, perguntando a você que está em casa, se Deus tivesse que escolher um lugar agora, para nascer, para aparecer, para crescer, para se desenvolver, Ele encontraria este ambiente simples, que é o seu coração? Ele encontraria uma vida disposta e disponível a recebê-lo? Se Deus agora decidisse fazer morada em uma manjedoura humana, Ele encontraria coragem em você para ir até Ele? Esse foi sempre o grande desafio do povo depois da queda. A presença de Deus simbolizava algo terrível, tão grande e majestoso, que ao contemplar a presença de Deus, simbolizaria, ou de fato ocorreria a própria morte. Isso trazia para aquele povo um grande medo. Algumas pessoas hoje têm medo de Deus. E esse bebezinho aqui, Jesus, ele veio de uma forma tão simples, tão acessível, tão corajosa ao mundo, com uma missão de mudar a história da humanidade sem uma arma, sem um exército, como uma pequena criança, um feto que se desenvolve dentro do útero de Maria, com coragem para mudar o mundo. E essa coragem Ele pede de nós para o receber. Eu queria perguntar se há alguém aqui nessa noite que até hoje não teve esse encontro genuíno, nessa expectativa de viver o Natal verdadeiro, o Natal de um coração simples, disponível e corajoso. Há alguém aqui nessa noite que quer viver essa expectativa, quer ter essa experiência de viver o primeiro Natal na sua vida, no seu coração? Eu queria orar por você, com coragem, com disponibilidade e com simplicidade. Levantando uma de suas mãos, eu vou te identificar e eu vou orar por você. Há alguém aqui nessa noite que está com um coração simples, disponível e corajoso para entregar a sua vida a Jesus Cristo? Dê um de seu sinal com a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Há alguém aqui? Deus, esta é a sua proposta, ó Deus, para o mundo ainda hoje. Esta é a tua proposta, Deus, do verdadeiro Natal para o nosso tempo. A proposta, ó Deus, de um povo que te honra e que te glorifica e que te busca, ó Deus, reconhecendo, ó Deus, o teu poder, reconhecendo, ó Deus, a tua majestosa graça, reconhecendo, ó Deus, sobretudo, o teu amor. Pai, se há porventura alguém que nos ouve nesta hora, em casa, com o coração quebrantado, que, ó Deus,
quem sabe levantou a sua mão, ou quem sabe, ó Deus, nem mesmo levantou a sua mão, mas está com o seu coração quebrantado, ó Deus, humilhado diante de Ti, e disponível, ó Deus, e com coragem para Te servir. Pai, em nome de Jesus, agora, ó Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, ó Deus. Queremos acreditar, ó Deus, nossos olhos não podem ir além dessas lentes, mas o Teu poder que sonda, o Teu Espírito que nos visita, ó Deus, vai agora, ó Deus, e visita esta pessoa no quarto, ó Deus, que está, ó Deus, cultuando com a gente na internet, ó Deus. Ó Deus, e mais, ó Pai, quem sabe alguém aqui que não teve essa coragem, ó Deus, de se expressar, ó Deus, mas que o seu coração, ó Pai, está quebrantado. Queremos também Te pedir de igual forma, escreva o livro, escreva no livro da vida o nome dos Teus filhos, ó Deus. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.